E bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o BTLG11. Esse é um dos maiores e melhores fundos imobiliários de galpões logísticos que nós temos no mercado. Mas, será que ele é o melhor? Como que ele tá para 2025? É isso que a gente vai dar uma olhada aqui nesse vídeo. A gente vai fazer uma análise sobre o seu relatório. Vamos ver como que está o BTLG11. Então, bora lá. Vamos para a tela do computador. Nós temos aqui, então, o site de relacionamento com o investidor do BTLG. Eu sempre falo para vocês, pega o código do fundo imobiliário, joga no Google e coloca do lado RI, de relacionamento com o investidor. Então, você vai cair no site da gestora, o site do fundo imobiliário. Então, aqui, por exemplo, nós temos o site da BTG Pactual, falando sobre o BTLG11, que é o principal fundo imobiliário deles de galpões logísticos. Nós temos aqui, então, todas as informações. Por exemplo, hoje ele tá aqui, R$ 96,00 a cota dele, mas você pode vir aqui, por exemplo, e ver o portfólio do fundo. Você já vai ver de cara que ele é um FI que tem vários galpões logísticos. Então, olha só, você pode ver aqui um por um desses galpões em detalhes aqui no site de relacionamento, ou então, claro, você vai lá e entra no relatório, coisa que a gente vai fazer também. Olha só, aqui já tá em preto e branco aqui esses últimos três, porque são três imóveis que o fundo tá se desfazendo, ele tá vendendo esses últimos três, então ele já deixou lá para baixo. Aqui é um detalhe apenas sobre o site de relacionamento, mas aqui tem a estratégia, tem o perfil, como é que se comporta o fundo, né, o que ele pensa, tá tudo aqui no site de relacionamento. Aí você pode vir também aqui na parte de resultados e na central de download. Aqui nessa central de download, você vai encontrar então os relatórios gerenciais. Então, por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo agora, só temos o relatório aqui de janeiro de 25. Mas a gestora, isso é um ponto positivo para a BTG, ela tá lançando o seu relatório sempre no finalzinho do mês. Então, por exemplo, provavelmente aqui no finalzinho de fevereiro, ela já vai lançar o relatório de fevereiro. Então, as informações elas ficam bem atualizadas para o investidor. Virando o mês ali, você já tem o relatório daquele mês que você tá. Então, por exemplo, fevereiro já tá para sair também. Mas a gente vai olhar então nesse vídeo o relatório de janeiro pra gente se basear, para ter uma ideia do que esperar para 2025 inteiro. Além disso, nós temos aqui também os comunicados, né? Sempre que tem um comunicado de venda, de compra de algum imóvel, alguma coisa que tá acontecendo com um fundo, tá aqui os comunicados. Então, eu vou dar uma passadinha aqui no Investidor 10 também para trazer os principais números, mas hoje está sendo negociado aqui na faixa dos R$ 96,00. O dividendo anual tem ficado em próximo de 10%. O PVP dele tá aqui em 0,93, um PVP que indica que o fundo tá descontado. Dando uma olhadinha aqui embaixo também, nós temos o número de cotistas, 370 mil, o valor patrimonial, o valor justo dele seria aqui na faixa dos 103, 104 reais, e a gente tá comprando ele hoje a 96. A gente sabe que todos os FIs eles estão com um baita desconto. Então, dando uma olhadinha aqui no Google mesmo, olha só, hoje tá caindo aqui em 1,40, nos últimos 5 dias tá até com uma alta, mas claro, se a gente pegar aqui e aumentar o leque para os últimos 6 meses, tá caindo menos 6, desde janeiro, né, desde como o mês começou agora, tá aqui até subindo, mas no último ano aqui tem essa queda de 6, quase 7. Mas, se você for olhar, comparar com outros fundos imobiliários, até que é uma queda pequena, a gente sabe que tem fundos caindo 15, 20%, e um pouco do que explica essa baixa queda, que é apenas 7% negativo, é que o BTLG, de fato, ele se tornou um fundo muito sólido, um fundo que traz segurança, que traz credibilidade. Então, quando você investe no BTLG, tem um portfólio tão robusto ali por trás que, de fato, te traz uma segurança a mais. Então, quando os ativos caem, aqueles ativos que são mais sólidos, eles não caem tanto assim. Então, o BTLG acabou sendo já, ele cresceu tanto que ele se tornou um grande fundo imobiliário do mercado mesmo. Então, aqui tá um pouquinho sobre ele. Vamos olhar só a parte dos dividendos. Se a gente aumentar aqui para os últimos 5 anos, aqui um ponto positivo para o BTLG. Olha só, ali em 2021, ali, tava ali pagando 0,60. Isso aqui foi logo depois da pandemia ali, da crise. Então, teve aqui uma queda. Tava ainda se normalizando, mas olha só, de 2021 em diante, ele tava pagando aqui 70 centavos. Depois, ele aumentou para 72. Depois, aumentou para 74. Depois, 76. E agora, por fim, então, ele tá no 78. É comum que, conforme o ano vai passando, tem um acréscimo nos seus dividendos. Então, mostra que o fundo, ele tá crescendo seus dividendos, mesmo que devagarinho, mas uma constante. Conforme os anos vão passando, esse dividendo vai acompanhando, vai sendo reajustado, vai crescendo também. Tem esses pagamentos aqui não recorrentes, olha só, 87 centavos aqui, 81 aqui, 82. E geralmente isso aqui é no fechamento do semestre, então o fundo ele é obrigado a pagar 95% de toda a sua receita, de todo o lucro dele, ele tem que distribuir isso no semestre. Então, quando fecha ali o semestre, às vezes tem uma distribuição um pouquinho maior, por isso que tem esses pagamentos aqui não recorrentes, né? Mas a gente vê que os pagamentos que estão em
constante evolução. Ponto muito positivo pro BTLG. Mas vamos lá pro relatório dele, aqui que a gente encontra as principais informações sobre o BTLG. Outro ponto muito bom também é que a gestora, né, a BTG Pactual, tá sempre largando os relatórios bem atualizados. Isso aqui foi uma mudança que, conforme a BTG pegou o fundo, teve uma troca de gestão, inclusive, neste fundo imobiliário, no histórico inteiro do BTLG. Antes do BTLG ser o BTLG, ele era o TRXF11. Então, nós tínhamos uma outra gestora aqui por trás e, na época, lá deu bastante problema. Então, lá em 2015, 2016, antes ali do BTG assumir, nós tivemos vários problemas de vacância com esse fundo imobiliário. Então, ele sempre foi de galpões logísticos, sempre teve ali os seus imóveis, mas teve uma época que chegou a ter mais de 60% de vacância. Na época também tivemos algumas assembleias extraordinárias, os investidores, nós, cotistas dos fundos imobiliários, a gente pode ter essa decisão de voto também. Lá na época foi votado, então, por remover a TRX, né, que é a gestora, TRX Realty Logística Renda, que era quem fazia a gestão. Isso, então, a gestora foi mandada embora, digamos assim, foi demitida pelos cotistas. E então o BTG Pactual assumiu, teve toda a troca de nome, virou BTLG11. E a partir daí uma nova história começou a ser contada. Então, desde que o BTG pegou o fundo, ali por volta de 2020, até agora 2025, tivemos uma evolução enorme. Principalmente também na parte dos relatórios. Tanto quando a gestora pegou, o BTG pegou lá atrás, os relatórios eram fracos, não tinha tanta informação. Mas conforme os anos foram passando, isso aqui evoluiu demais. Então, a BTG tá de parabéns aqui. Os relatórios estão bem legais. Então, olha só, a taxa de administração aqui 0,90, uma taxa muito boa. Os pontos mais interessantes, né, os pontos aqui em destaque do BTG, nós temos aqui o valor de mercado, 4 bi, um valor enorme para os fundos imobiliários aqui que nós temos no país. A quantidade de imóveis são 34 imóveis, 34 galpões logísticos, com uma vacância bem pequena de 1,4%. A vacância é o quanto que desses 34 imóveis que estão vagos, disponíveis para inquilinos chegarem lá e ocuparem. Então, 1,4 tá bem baixo mesmo. Para um ABL total, essa aqui é a área bruta locável. Se você pegar toda a área desses 34 imóveis, vai dar mais de 1.300.000 metros quadrados. Então, é muita coisa para ser alugada aqui nesses 34 imóveis. E a gestora, então, tá conseguindo fazer um belíssimo trabalho aqui com o BTLG11. Esse WALT aqui, ele mostra a média de vencimento dos contratos. Então, esses contratos estão aqui com uma média de 5 anos. São contratos, então, que tem um prazo legal. O dividendo aqui, como nós vamos ver, teve um pagamento extra ali em dezembro do ano passado, então aumentou um pouquinho o dividendo. Aqui, números excelentes pro BTLG. Aqui nessa primeira parte, a gestora ela faz alguns comunicados, e aqui é interessante, eu já marquei alguns pontos. Eu vou passar rapidinho porque tem a ver com a estratégia do fundo. Então, olha só, o BTLG, ele tem 34 imóveis, beleza? Mas 3 deles estão à venda, conforme eu comentei lá no site de relacionamento. E aqui tem a parte da distribuição do dividendo, então, que aumentou ali em dezembro, foi para 86. Foi aquele pagamento que foi um pouco mais alto, geralmente está ficando aqui em 0,78 centavos a cota. Isso aqui aumentou um pouco o dividendo também. O fundo ele tá passando por um momento de reciclagem. Então, se pegar o ano de 2024 inteiro, o fundo ele vendeu 5 ativos, ou seja, ele vendeu 5 galpões logísticos que deram um total, né, um valor que o fundo recebeu aqui de 400 milhões. Isso aqui foi um valor bem expressivo e esses 400 milhões dessa venda desses 5 ativos gerou um ganho de capital de 26%. Então, olha só, o fundo ele gosta de fazer compras, ele pega aqueles galpões logísticos, ele faz algumas reformas, ele vai trabalhando com aquele galpão, recebendo os aluguéis dos inquilinos que estão ali dentro, mas chegam em alguns momentos que ele acaba fazendo essa reciclagem. Ele pega e vende alguns ativos de maneira estratégica para ter ganho de capital. E esse ganho de capital é um valor maior que o fundo recebe. Isso tudo se converte, no final das contas, em dividendos para nós investidores. Então, olha só, nesse movimento aqui de reciclagem dele, teve um ganho de capital de 26%. Então, aumentou os dividendos ali para nós. Então, isso é interessante. Essa é uma estratégia do BTLG e saiba que de momentos, de tempos em tempos aqui, ele vai ter sim venda de ativos. Não é um fundo que somente vai comprar galpões logísticos eternamente até ter lá um portfólio de 100 galpões. Ele vai fazendo vendas, ele vai fazendo essa reciclagem, mas sempre em prol de trazer esse ganho de capital para nós. Então, aqui um ponto, né, interessante que chama a atenção e que mostra o perfil, a estratégia desse fundo imobiliário também. Aqui tem outros pontos interessantes para você dar uma olhadinha também, mas é
é isso que eu queria falar. No geral, é essa reciclagem, né? A gente vai ver que o fundo faz bastante disso. Aqui tem um pouquinho da composição, então, do resultado. Olha só, tava pagando aqueles 78 centavos, então ali no mês de dezembro, janeiro, pagou esses 86, o que aumentou, então, o dividendo, mas não é algo que vai ser recorrente sempre aqueles 86 centavos. Mas, um ponto positivo dessas reciclagens, dessa estratégia que ele vem fazendo, aqui nós temos, por exemplo, o resultado, né, de dezembro, janeiro e aqui para 2025. Mas vamos lá. O resultado imobiliário, aqui embaixo nós temos o resultado líquido, já descontando tudo. Ali, em dezembro, né, no caso, teve um resultado aqui muito expressivo, muito grande mesmo, que foi com todo aquele ganho de capital, aquele dinheiro extra que foi entrando de venda, e agora em janeiro, então, já reduziu um pouco, mas dentro do esperado. Então, quando tem esse ganho maior, isso aqui traz um acúmulo, né? Ele tem aqui o resultado acumulado. Ele vai acumulando um dinheiro ali em caixa que ele precisa distribuir. Os FIs, eles têm 95% do seu lucro, ele precisa ser distribuído. Então, mesmo que o fundo consiga ter aquele ganho no capital, dentro do semestre, ele vai ter que distribuir isso. Então, ele pode aumentar a cota. Então, lembra que ele estava pagando lá 74 centavos, depois subiu para 76, subiu para 78? É natural e é esperado para 2025 que, inclusive, essa cota agora vá ali para a faixa dos 80 centavos. Então, conforme ele vai tendo esse lucro, esse resultado acumulado, ele deixa ali em caixa, mas vai distribuindo para nós com o tempo. Então, isso vai aumentando os dividendos do fundo. Isso tudo faz parte da estratégia. Aqui do lado tem os top 20 locatários. Tem um total de 73 inquilinos dentro do fundo. Traz uma diversificação enorme. Os principais deles aqui é o Grupo Açaí. Nós temos a Amazon, Nestlé, Braskem, enfim, BRF. A gente vai ver em seguida também. Aqui a média dos contratos de 5,2 anos. Uma média alta. Aqui embaixo temos também a parte dos reajustes desses contratos. Então, de agora até maio, de janeiro até maio, nós teremos aqui boa parte dos contratos sendo reajustados, ou seja, isso aqui também ajuda para o fundo ter uma receita maior, tendo uma receita maior, um dividendo maior também que vem para nós. Então, tudo isso são pontos positivos aqui para o BTLG. 90% do ABL, então, estão localizados em São Paulo. Seguindo aqui embaixo, nós também temos que o reajuste desses índices aqui que a gente estava vendo, desses contratos, eles são pelo IPCA. Então, boa parte, quase 100% são reajustados pela inflação. Um outro ponto aqui também interessante, o tipo do contrato, 35% são atípicos. Esses 35% são contratos mais longos, que geralmente estão ali para algum inquilino que pediu alguma alteração no imóvel. Então, com isso, o BTLG fez essas alterações, ele amarrou um contrato maior, então tem um tempo maior, um valor do aluguel maior. Sempre é bom ter contratos atípicos. E os típicos são aqueles mais comuns, né? A gente tem uma troca, uma rotatividade um pouquinho maior de inquilinos. Aqui, então, um resumo, na vacância, muito positiva, 1%, a gente viu ali, 1,4%, tá excelente para esse fundo. Aqui um pouquinho, então, da estratégia dele, olha só, o BTLG costuma desinvestir por ano cerca de 12 a 15% do seu patrimônio. Então, é isso. Não se assuste quando a gente tem comunicados de venda de imóveis no BTLG, porque faz parte da estratégia dele. Ele faz essas vendas para destravar, então, esse lucro e criar valor via reciclagem de portfólio para cotistas. Então, é isso. Ele vende os ativos para ter o ganho de capital, para conseguir uma grana maior e distribuir em forma de dividendos. Mas ele não deixa também de crescer. Ele já fez várias emissões e cada emissão foi muito bem aplicada, comprando cada vez imóveis. Então, o fundo cresceu demais. Ele chegou nesses 34 imóveis, um patrimônio aqui de 4 bi. Aqui nós temos, então, a distribuição média, tá nos 78 centavos hoje, mas a tendência de crescer um pouquinho mais. O número de cotistas, 365, a gente já viu que tá batendo 370. E um outro ponto também que chama muita atenção do BTLG, que todos os seus, praticamente todos ali, né, os que são em São Paulo, eles estão dentro de um raio aqui de 30 quilômetros. Então, estão na capital mesmo, ali no centro de São Paulo. Isso aqui é muito bom porque São Paulo liga o Brasil inteiro, então tem toda essa parte aqui que é mais desenvolvida, mas o restante também dos seus galpões logísticos estão dentro de um raio de 60 quilômetros. O galpão logístico é aquela ideia de ter as mercadorias e ter, por exemplo, quando eu faço uma compra online, eu quero que a minha mercadoria saia o mais rápido possível daquele galpão logístico e entre em transporte para chegar na minha casa. Então, dentro desse raio de 30 quilômetros ou raio de 60 quilômetros, é exatamente isso, essa estratégia de fazer o envio mais rápido possível. E as empresas, elas buscam essa localização, então, mais privilegiada. Essa localização que aí geralmente tem também um preço do aluguel que é um pouquinho mais alto. Então, com isso, o fundo acaba ganhando. Localização conta demais quando a gente fala de imóveis. Aqui embaixo, então, tem toda a parte do portfólio do fundo. Apenas alguns galpões aqui com aquela vacância, que a gente viu que tá em 1%, 1,4%. Por exemplo, aqui tem um pouquinho, mas tem 2 imóveis, se não me engano, é esse daqui, com 33%, e tem um outro aqui para baixo
baixo com 51%, que aqui é considerado uma vacância alta para esse imóvel. Mas como ele tem 34 imóveis no portfólio, acaba que não é um grande problema. Ele resolvendo aqui parte dessa vacância aqui também melhora demais o fundo imobiliário. Esses aqui são os 3 imóveis que ele vai fazer a reciclagem, né? Os próximos imóveis aqui que vão sair, né? A parte de reciclagem aqui do fundo imobiliário. E aqui nós temos então a lista com todos os 34. Aqui os últimos 3 já contando, então a reciclagem vai acontecer. Tem apenas uma concentração maior, ao meu ver, aqui nesse primeiro, que é o BTLG de Louveira, aqui de São Paulo. Tá com uma concentração maior de receita aqui, 11%. Tem esses outros 3 aqui com uma média de 8%, 7%. E o restante tá muito bem diversificado aqui, a receita do fundo imobiliário. Então, é um fundo que está muito bem diversificado, é um fundo seguro, que tem inquilinos de altíssima qualidade. Olha só, tem o Açaí, tem a BRF, Mercado Livre, Ambev, a Amazon, Natura, Shopee, Coca-Cola, Nestlé, Braskem, Claro, enfim, tem inquilinos aqui que são muito, muito bons mesmo, que dificilmente vão dar um calote. Claro, se alguma coisa muito grave acontecer na economia, muitas empresas vão sofrer, mas quanto maior for essa qualidade aqui dos inquilinos, maior for essa qualidade das empresas que estão ali, mais difícil é do fundo sofrer. Então, ponto positivo de novo para o BTLG. Tem muita coisa boa, positiva para ele. E fechando aqui, então, a parte da alavancagem. A gente vê que a alavancagem dele é bem baixa, tá muito tranquilo. Hoje em dia, a gente encontra FIs com alavancagem de 20, 30, 40%. A alavancagem aqui do BTLG tá bem baixinha, tá bem tranquila. Ele consegue pagar, honrar com essa alavancagem aqui tranquilamente. Aqui os outros dados, a dívida, né? Essa alavancagem que ele tem aqui também tá no IPCA mais 5,90. Se a gente for olhar no Tesouro hoje, tá IPCA mais 7,5. Então, ele tá com uma dívida, né? E que é considerada até baixa por os padrões de hoje que a gente encontra de IPCA mais 7 e alguma coisa. Então, também tá tudo certinho aqui com o BTLG. Aqui embaixo algumas comparações e a gente fecha então o relatório do BTLG. Bom, e na minha opinião, será que vale a pena? O BTLG é o melhor, o maior fundo imobiliário de galpões logísticos? Eu diria que sim, tá ali lutando pau a pau com o HGLG. São os 2 gigantes de galpões logísticos, são 2 fundos que a gente pode investir tranquilamente. São fundos que trazem a segurança, tranquilidade. A gente não pode esperar um dividendo muito elevado desses FIs, porque o risco deles é menor. Não é inegável que o risco do BTLG, o risco do HGLG é um risco menor. Então, com esse risco menor, o retorno que a gente recebe também é menor. Ou seja, os dividendos geralmente vêm um pouquinho mais baixo. Faz parte do mercado como um todo. Quanto maior for o risco que você está tomando nos FIs que você está investindo, maior vai ser o dividendo. É natural. Mas, conforme você traz mais segurança para sua carteira, o seu dividendo acaba reduzindo um pouquinho. Então, se você colocar lado a lado que o BTG ele está pagando 10%, 11% ao ano, sendo que ele tem um risco bem baixo, você está fazendo aqui um ótimo negócio, ao meu ver, investindo no BTLG11. Então, sim, na minha opinião, vale muito a pena investir nele. Eu não sei se ele é o melhor, mas ele tá ali muito perto ali, ele e o HGLG. Então, os 2 ali, inclusive eu posso até fazer um outro vídeo comparando o BTLG11 com o HGLG11 e a gente faz uma comparação entre os 2. Mas com certeza os 2 estão ali disputando, pódio ali, disputando a medalha de ouro para ser o melhor fundo imobiliário de galpões logísticos. E se você quer aprender a fazer uma análise fundamentalista, saber se o fundo imobiliário é bom ou não, entra aqui no grupo do WhatsApp, um grupo exclusivo. Ali eu vou colocar alguns materiais para você ir estudando, mas principalmente eu vou te convidar a participar da live do dia 10/3. Depois do carnaval, eu vou estar lançando a minha comunidade, Academia de Finanças. Lá na comunidade a gente vai ter vários cursos, inclusive um curso completíssimo de fundos imobiliários, onde eu ensino tudo que você precisa para ver se um FI é bom ou não, para você montar a sua carteira de FIs perfeita. Então entra aqui no grupo do WhatsApp, com certeza você vai gostar, e aí eu te aviso quando a gente tiver a live, eu falo tudo sobre a comunidade. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, eu estou postando vídeos novos aqui toda semana, então não seja louco, se inscreve aqui embaixo e também entra no grupo do WhatsApp. Ali eu vou colocar alguns materiais, algumas planilhas e também te avisar quando que a gente vai ter a nossa live para você saber tudo sobre a nossa comunidade. Dá uma olhadinha nesses links, muito obrigado. Vou deixar aqui na sequência então um vídeo falando sobre como que a gente pode montar uma carteira de investimentos bem diversificada, segura pro longo prazo. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo e falou!